Boa noite, meus irmãos da Casa Espírita Chico Xavier. Estamos reunidos hoje para receber a nossa irmã Marina Pereira, da Casa Espírita Filhos de Maria, de São José, Santa Catarina. Unidos neste momento, envolvendo a nossa irmã para essa palestra, todos os nossos irmãos, unidos pedindo ao Mestre Jesus o amparo, a proteção para cada um, e em especial para nossa irmã Marina. Que assim seja. Olá, amigos e amigas do Centro Espírita Chico Xavier. Eu me chamo Marina, sou aqui de Florianópolis e fui convidada pela Maria Inês para vir aqui conversar com vocês. E para o nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre o tempo de Deus, como o tempo de Deus age em nossas vidas. E para isso eu vou iniciar contando uma história. Naquele tempo, Jesus se deslocou da Galiléia para Jerusalém pela primeira vez, já no início de divulgação dos trabalhos do Evangelho. Ele estava sentado na frente de um templo quando ele foi percebido por alguns sacerdotes e pensadores ociosos da época que se sentiram atraídos pela figura imponente, pelo magnetismo de Jesus. Os sacerdotes não deram muita bola, mas Hanã, que mais tarde seria o juiz implacável de sua causa, se dirigiu até Jesus e perguntou assim: Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus respondeu assim: Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou o Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande sinceridade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou: Com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Hanã. Os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda indagou: Conheces Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tens ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanã inquieto. Sei qual é a vontade de meu pai ao meu respeito, respondeu o mestre brandamente. Essa história está aqui no livro Boa Nova, é uma psicografia do Chico Xavier, ditada pelo espírito Humberto de Campos. E nós, irmãos, nós sabemos qual é a vontade de Deus ao nosso respeito? Emmanuel tem uma passagem muito bonita onde ele diz assim: Orastes, pediste, mas esvazia-te da tua vontade e se enche da vontade de Deus. Porque nós bem sabemos, irmãos, tem horas que nós pedimos e aquilo que nós tanto desejamos não vem. Nessas horas, quando a vida nos diz não, nós precisamos ter calma, nós precisamos ter cautela. Silenciar a nossa vontade por alguns instantes, pois com certeza é outro um caminho que se apresenta. Talvez não tão feliz para o nosso entendimento, mas com certeza mais valoroso para a nossa evolução, muito mais produtivo para o nosso progresso.
Há uma passagem no Evangelho de Mateus, onde Jesus está no Jardim das Oliveiras e um pouco antes de ser preso, ele fala assim: Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que acima da minha seja feita a tua vontade. E já no momento da sua prisão, Jesus olha para todos aqueles que estão ali, que vêm prendê-lo, e fala assim: essa é a vossa hora, a hora da treva. E é magnífica e aí prendem Jesus, depois dessa fala, e é magnífica essa fala do Cristo, porque quando ele fala que essa é a vossa hora, a hora da treva, ele quer dizer que se essa fosse a hora dele, nada disso estaria acontecendo. Então, nós sabemos o que acontece, prendem Jesus, tem toda a situação com Judas, enfim, mas nem ele, o nosso Rei Celeste, o Senhor da Terra, podia mudar aquele momento. É magnífica, é extraordinária a obediência de Jesus à vontade de Deus. Jesus, a alma mais perfeita que já passou por este orbe, a alma mais perfeita que já passou por este planeta, podia mudar aquele momento. E nós que estamos muito atrás da evolução do Cristo, muito atrás seria até absurdo falar que estamos há milhares e milhares de anos atrás da evolução de Jesus, é obediência que nós não temos. E ainda reclamamos quando as coisas não acontecem como nós queremos. E perguntamos: Deus, o Senhor não vê o meu sofrimento? Deus, o Senhor não vê o que eu estou passando? O Senhor não vê, não está ouvindo o que eu preciso, o que eu estou pedindo? Até para nós espíritas, que acreditamos na lei da reencarnação e sabemos que a nossa vida hoje muito é uma colheita de frutos, de frutos que nós colhemos em vidas passadas, temos dificuldade de aceitar o tempo de Deus agindo em nossas vidas. E essa ansiedade, ela não é um traço só de agora. Tanto que nós temos no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 34, um evento onde Jesus fala assim: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Com essa fala de Jesus, nós percebemos que esse traço de ansiedade, esse nosso traço de agonia, já é experimentado há muito tempo pela sociedade. Há muito tempo nós temos essa ansiedade de querer pular as fases da nossa vida, de pular o tempo adequado, querer antecipar o tempo das coisas, das fases agirem em nossa vida. Nós queremos ir pulando etapas e com isso nós acabamos perdendo muitas oportunidades. O psicólogo Rossandro Klinge explica que essa ansiedade generalizada na sociedade, essa nossa vontade, essa nossa agonia de querer antecipar o tempo, gerou uma sociedade extremamente ansiosa, com diversos transtornos, diversas doenças, que poderíamos citar aqui quantas, Já a própria ansiedade por si só, síndrome do pânico, transtornos alimentares, transtornos do sono. Só que a nossa vida, ela é feita de fases. E cada uma delas nos traz ensinamentos muito ricos. E cabe a cada um de nós respeitar e aceitar cada uma dessas fases. Aceitar e vivenciar cada uma dessas fases para conseguir absorver, para conseguir aproveitar cada ensinamento que ela nos traz. Pois quando nós antecipamos ela, quando essa nossa ansiedade acaba fazendo com que nós vivamos preocupados com o futuro, sem nos ater ao presente, nós não aprendemos e nós não nos enriquecemos com tudo que essa fase quer nos mostrar. Mesmo que essa fase seja um momento de dor, nós sabemos que toda dor traz aprendizados. Não é verdade? No Evangelho de João, nós temos uma passagem onde o apóstolo nos conta o momento em que Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava doente. Só que Jesus, em sua divina sabedoria, não responde imediatamente às súplicas das irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Ou seja, ele permanece por mais 2 dias onde ele estava até se deslocar, até onde Lázaro e a família dele estavam, onde suas irmãs, Marta e Maria, se encontravam.
Só que ao chegar nesse local, onde Lázaro estava, já haviam se passado 4 dias desde que Jesus recebeu essa notícia. E ao chegar lá, há um momento em que Marta diz assim para Jesus, com toda a educação: Senhor, se tu estivesses aqui antes, meu irmão não teria morrido. Jesus, se tu tivesses chegos aqui antes, de nada disso teria acontecido. Porque apesar de Marta, falar isso de uma forma muito doce, ela quis dizer assim: agora não adianta mais, o Senhor se atrasou e meu irmão morreu. Não adiantou nada o Senhor ter vindo. O Senhor tinha que ter vindo na hora que nós tivéssemos chamado você, Com toda a educação, o Senhor. Agora meu irmão já está morto. Só que ela estava falando com Jesus, a alma mais perfeita que já passou por esse orbe e que sabia e compreendia o tempo de cada coisa. Jesus entendia o tempo da divina sabedoria agir sobre nós. E Jesus sabia que se ele tivesse chego, se ele respondesse de imediato às súplicas de Marta e Maria, ele teria curado Lázaro, porque Lázaro estava doente. Só que Jesus chegou 4 dias depois e ele ressuscitou Lázaro, porque Lázaro estava aparentemente morto, ele estava num processo que chamamos de catalepsia. Ou seja, o que Jesus fez foi algo grandioso. Não que curar Lázaro, se ele tivesse respondido de forma imediata, teria sido algo ruim. Não isso, mas do que Jesus fez foi ressuscitar Lázaro. E essa ressurreição, ela reverberou por toda a região. A vinda de Jesus, nosso rei solar, ao nosso orbe, anunciada há muito tempo antes pelos profetas, anunciou um tempo de profunda esperança, onde Deus ele nos mostra que Ele pode muito mais do que nós conseguimos imaginar. E essa reflexão ela nos remete a um pensamento. Em que ponto Deus está agindo em minha vida? Como o tempo de Deus age em minha vida? Deus age em nossa existência conforme as nossas necessidades e não conforme a nossa vontade. E Ele sabe quando nós estamos de fato preparados, Ele sabe quando nós estamos de fato prontos para receber aquilo que nós tanto pedimos. Pois Ele também sabe que se nós tivéssemos recebido aquilo que nós tanto desejamos antes, talvez aquilo tivesse nos destruído. Quantas coisas nós desejamos que só acontece muito, muito tempo depois. E quando acontece, nós percebemos que se isso tivesse acontecido há 5, 10, 3 anos atrás, tinha dado errado. Porque nós não teríamos entendido. Nós talvez não teríamos maturidade para lidar com aquela situação. E Deus sabe disso. E Ele respeita o nosso tempo. Só que Deus respeita tanto o nosso tempo que Ele nos dá o livre-arbítrio para fazermos do nosso tempo aquilo que nós bem entendemos. Só que daí nós entramos no movimento de desrespeito a esse tempo. Nós entramos no movimento de insistência. E nós ultrapassamos os limites. E como toda causa ela tem um efeito, essa nossa agonia gera consequências. Porque como nós ultrapassamos os limites por conta do nosso livre-arbítrio, nós não tivemos a capacidade, a paciência de esperar certas situações, esse nosso ultrapassar limites acabou gerando consequências. Aí uma profunda dor se abate sobre nós. Nós ficamos depressivos, ou nós ficamos mais ansiosos, nós ficamos tristes, chateados, arrependidos por muitas vezes ter colocado os pés pelas mãos. Então, toda vez que nós queremos antecipar o tempo, pular os ciclos necessários para a nossa evolução, há uma repercussão negativa em nossa vida. Pois é necessário um tempo de maturidade para que as coisas aconteçam. E como nós falamos antes, nós vivemos numa ansiedade generalizada e nós não conseguimos compreender esse tempo de Deus agindo em nossa vida.
Pois o que Deus prepara para nós, irmãos, é muito maior do que o nosso ego deseja. E o que Deus projeta para a gente vai muito além da nossa visão circunscrita, vai muito além do que nós conseguimos ver nesse momento. E continuando no Evangelho de João, há um momento onde Jesus ele se desloca para Jerusalém durante o período de Páscoa. Mas havia uma trama do Sinédrio para quando ele chegasse em Jerusalém ele fosse preso. E para isso eles tramaram para que quando Jesus adentrasse em Jerusalém, quando ele passasse os portões de Jerusalém, ninguém o percebesse, ou seja, ele passasse despercebido pela multidão, mas pelos cidadãos, pelas pessoas que estivessem ali. Mas o que acontece é inversamente o contrário. Quando Jesus chega em Jerusalém, há uma multidão lhe aguardando. Centenas e centenas de pessoas estão com os ramos de oliveira na mão, esperando a chegada do Messias, esperando a chegada do Mestre. E quem estava com Jesus quando ele chegou em Jerusalém? Lázaro, o homem que devia ter sido enterrado há dias atrás. Ora, toda a Jerusalém já sabia da ressurreição de Lázaro. Vocês entenderam porque Jesus, o tempo, essa espera de Jesus de não atender de forma imediata às súplicas de Marta e Maria foi importante? Porque a ressurreição de Lázaro reverberou por toda a Jerusalém. Então, Lázaro e Jesus são recebidos pela multidão e mais uma vez fica demonstrada a grandiosidade do trabalho do Cristo, né? E em nos mostrar o quão disposto Ele está em nos acolher, o quão disposto Ele está em nos encontrar nos momentos difíceis, nos momentos de dores. Mas não na hora que nós queremos, não no momento que nós desejamos, mas no momento necessário para o nosso progresso, no momento necessário para o nosso entendimento. Nesse processo, nós precisamos compreender que não existe atraso para Deus. E quando nós ancoramos o nosso sentimento na fé e na esperança, nós entregamos, nós relaxamos. Pois nós não precisamos tomar conta de nada, nós apenas confiamos na vontade de Deus. O ponto é que nós precisamos entregar, porque quando nós não entregamos, nós acabamos sofrendo. Só que nós não fazemos isso, e muito pelo contrário, na imensa maioria das vezes, nós tentamos resolver tudo sozinhos. Nós procuramos antecipar os acontecimentos. E quando nós percebemos que nós perdemos o controle da situação, que o que nós estamos fazendo não deu certo, aquela nossa vontade, a nossa ansiedade acabou atrapalhando tudo, aí nós pensamos em entregar para Deus. Ou seja, nós colocamos Deus como plano B. Em vez de nós perguntarmos primeiro para Deus como nós podemos resolver essa situação, ou nós pedimos ajuda para Ele para resolver essa situação, Deus, você pode me ajudar? Ou eu entrego para você o meu problema? Não, nós primeiro tentamos resolver sozinhos. Agora nas férias eu li um livro do Haroldo Dutra Dias chamado Despertar. E tem uma passagem lá no livro que ele fala algo que me chamou muito a atenção. Ele diz assim: são raras as pessoas que oram antes do problema acontecer, oram pedindo uma ajuda, oram buscando uma solução antes da bagunça já estar formada. Porque geralmente, depois da gente ter colocado os pés pelas mãos, é que a gente senta e ora e chora para Deus pedindo ajuda. Mas não antes da gente tentar ter um grande contrato para assinar, uma grande situação da nossa vida que nós precisamos resolver. A gente não ora, muitas das vezes, antes desses acontecimentos. A gente espera primeiro o caos estar instaurado para daí procurar Jesus, para ir procurar Deus, para depois tentar se conectar através da oração com eles. Só que Deus, amigos e amigas, não tem nenhum tipo de temor em relação ao nosso futuro. E aquilo que nós não estamos conseguindo conquistar agora é algo que não é para ser conquistado ainda. Só que nós enxergamos somente o presente.
Por isso, os nossos desejos são sobre coisas que aconteçam agora. Nós desejamos coisas para que, nós somos muito imediatistas, eu posso falar isso por mim. Nós somos muito imediatistas e nós queremos que as coisas aconteçam agora. Mas não é assim que funciona, muitas das vezes. E Deus, que tem uma visão do antes, do agora e do depois, Ele sabe que se isso que eu quero tanto não vai funcionar para mim agora. Só que quando a gente insiste e a situação não flui, há um recado muito claro da espiritualidade para a gente. Bom, Marina, mas tem coisas que nós precisamos insistir, que nós precisamos persistir para que dê certo. Então, como eu vou saber se eu estou sendo insistente ou se eu estou sendo persistente? Se eu estou ultrapassando aquele limite que você falou? E, de fato, essa é uma questão muito sutil, né? E que é o sentimento que nos responde. São as nossas emoções que nos respondem. Porque essas experiências, elas são muito mais emocionais do que racionais. É que o emocional, ele nos apresenta sinais que eles se manifestam através de intuições, através de sentimentos, de sensações sensações que se apresentam com uma leveza ou com um desconforto, né, em relação àquilo que nós queremos. Quantos de nós que tem intuições ruins antes de fazer alguma coisa e às vezes acaba não escutando a nossa intuição e depois aquilo não dá certo e a gente pensa, putz, se eu tivesse escutado a minha intuição antes. Quantos de nós temos experiências assim para contar? Só que o que acontece? Geralmente a gente não escuta a nossa intuição, né? E a gente faz escolhas extremamente irracionais, a gente não dá voz para os nossos sentimentos, a gente não dá voz para alguém falando aqui na nossa mente, essa intuiçãozinha, olha Marina, não faz isso Marina, não vai por esse caminho, não toma essa decisão agora, não é o momento de você fazer isso. Porque não, a gente é teimoso, faz as coisas como a gente acha que tem que fazer e acaba dando errado. Ah, Marina, mas eu fiz e deu certo. É porque era para dar certo, é certo, irmão. Eu tenho certeza que no seu grande projeto que deu certo, você sentiu uma leveza no seu coração. Tudo fluiu para dar certo aquele dia. Todos os semáforos da cidade estavam verdes. Você conseguiu uma vaga na frente do local. Tudo deu certo. Você foi super bem atendido na chegada. Porque era para dar. Há um tempo de semear e há um tempo de colher. Então, querer antecipar o processo é algo que destrói as nossas possibilidades. Porque a impaciência, ela impede que nós floresçamos tudo que a gente podia florescer. Que a gente alcance tudo aquilo que a gente poderia alcançar. Porque a nossa agonia, a nossa afobação fez com que nós pulássemos etapas. Aí a gente não pôde vivenciar tudo aquilo que a gente poderia. Então a gente não floresceu, a gente não conseguiu alcançar tudo aquilo que a gente deveria alcançar, porque nós pulamos etapas. Tem uma palestra do psicólogo Rossandro Klinge que fala sobre esse mesmo tema, o tempo de Deus. Onde ele fala que nós devemos fazer uma pergunta para tentar entender esse desejo que a gente tem, isso que a gente quer tanto. E ele diz que essa pergunta é assim, ó. O que eu quero é algo consistente ou é algo fugaz, momentâneo? Por que Deus leva 100 anos para fazer um carvalho e 3 meses para fazer uma abóbora? Porque o carvalho é uma árvore frondosa, é uma árvore robusta e precisou de todo esse tempo, precisou de 100 anos, 200 anos para atingir toda a sua beleza, para atingir toda a sua força, todo o seu tamanho. E é isso que Deus espera de nós. É isso que Deus quer para nós. Ele quer que as nossas conquistas sejam eternas. Mas o que o nosso ego quer nesse mundo ansioso e consumista é algo temporário, é algo fugaz, baseado apenas numa visão de agora. Nessa nossa visão limitada, nessa visão limitada pela matéria que nós temos. E Deus sabe muito bem que se isso que eu quero vai me destruir, com certeza isso que eu quero vai ser vetado. Agora, se eu entrar naquele processo de insistência,
eu vou sentir as consequências, porque Deus, Ele nos ama tanto que Ele nos respeita, Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Só que Ele nos dá também todos os sinais para que nós tenhamos calma. Ele nos dá todos os sinais para dizer que talvez aquele ainda não é o momento de você tomar aquela decisão, de você dar aquele passo. E como é que é? Marina, mas como que ele me dá os sinais? Nós acabamos de falar, através dos sentimentos, através das emoções, da intuição, através de um ente querido que vai dizer para você assim, olha Marina, olha amigo, não faça isso agora, não é o momento ainda. E você acha que aquela pessoa está gorando o seu projeto, está gorando aquele seu desejo. São diversas as formas que Deus se manifesta na nossa vida. Há uma passagem no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 28 e 29, onde consta assim: primeiro a semente lançada à terra, depois a flor na ramaria, em seguida a formação da espiga e logo após o grão surgindo na espiga assegurando a colheita. Jesus, ele usa o ciclo das plantas em analogia aos nossos ciclos. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Existe um tempo para tudo. Apenas nos é solicitado saber esperar, ter essa paciência. Porque Deus, ele não age num tempo que atenda aos nossos desejos, né? Ele age num tempo que não atende o nosso racional, mas sim que atende às nossas necessidades, no momento que a gente precisa. Melhor, né, nesse momento que a gente precisa, mas a gente não pode confundir, Marina, eu estou precisando. De fato, a gente está precisando? Ou será se é o nosso ego que está falando mais alto? Será se no nosso planejamento reencarnatório isso é melhor que aconteça agora? Nós precisamos refletir, nós precisamos ter esses momentos de reflexão, de voltar para a nossa lucidez, centrar, acalmar nossa mente nesse mundo agitado e que nós somos bombardeados constantemente com informações. Silencia a sua mente, acalma, e às vezes deixa a resposta vir de fora. Às vezes nós conseguimos ter essa paciência, a gente não consegue. A gente quer tudo se resolva de forma imediata. Então nós precisamos abrir a nossa mente justamente para isso, porque muitos dos nossos projetos, eles são feitos para toda a eternidade. Nós somos espíritos imortais, nós somos espíritos eternos. Então sempre está tudo certo. Como assim, Marina, sempre está tudo certo? Sim, até quando dá errado está dando certo. Porque se deu errado é porque não era para acontecer ainda. Você já parou para pensar nisso? Então sempre está tudo certo. Não existe erro para Deus, não existe atraso para Deus. Tudo é perfeito na ordem do universo. Tudo é justo e perfeito na ordem de Deus. Nós é que precisamos acordar para essas realidades. E reclamar menos quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos. Quando os nossos planos não acontecem como nós planejamos. Em vez de reclamar, agradecer a Deus pela vitória que se anuncia. Porque mesmo que nós estejamos sentindo dor, que nós tenhamos, irmãos, a capacidade de compreender que essa dor prenuncia o crescimento da nossa alma, que prenuncia o nosso crescimento espiritual. Porque sempre tudo está certo no tempo de Deus. E nós precisamos entregar para Ele os nossos problemas, entregar para Ele as nossas dificuldades e acreditar de fato na vontade de Deus. Aí é que nós precisamos ter fé. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Essa é a mensagem de hoje, irmãos. Agradeço a educação de terem ficado comigo até o final e muito obrigada pela oportunidade. Fiquem na paz do Cristo e um beijo no coração de todos. Até a próxima. Então, meus irmãos, envolvido que fomos por essas belas palavras da nossa irmã Marina, agora nos unamos em prece, pedindo ao nosso Mestre Jesus, pelos nossos irmãos doentes, pelos nossos irmãos carentes, pelos nossos irmãos que estão em sofrimento, com a prece: Pai nosso, que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois só a ti o reino, o poder e a glória. Santíssimo Pai Celestial. Obrigado, meus amigos, obrigado, meus irmãos, pela participação de todos na palestra de